Então, eu te agradecer muito a disponibilidade. A maioria das pessoas aqui, eu acho que você já conhece. Um projeto tem cerca de 25 pessoas, mais ou menos, né, trabalhando. Então, esse é um fórum aqui mais totalmente aberto, né? Quem quiser vir também pode, não tem problema, mas é um fórum mais voltado para o projeto, né? E aquela tua publicação na revista da USP, que a gente comentou, a gente conversou um dia, eu acho que cai bem aqui para o espírito do projeto. Tem pessoas que estão aqui presencialmente na Unicamp, pessoas remotamente de outras instituições, inclusive da FAPESP, Instituto Agronômico, outras que estão aqui que eu não estou vendo na tela todo. Então, muito obrigado e, sem mais, eu te passo a palavra aqui. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, uma satisfação participar aqui dessa conversação com vocês e também uma satisfação ver tantos amigos e colegas aí participando, alguns que faz tempo que eu não vejo em pessoa. Eu preparei uns slides para seguir uma espécie de um roteiro. Imagino que, quer dizer, acho que aí ajuda a gente a começar a tratar a falar do assunto. Deixa eu só ver como é que isso aqui que nós estamos usando é Google, né? Present, não, está aqui, a window. Acho que vai dar certo. Apareceu aí para vocês? Sim, agora apareceu. Apareceu, tá bom. Então, isso é um trabalho que eu fiz a convite ali da revista da USP. Eles resolveram fazer um número sobre pesquisa no Brasil. E me pediram para fazer uma análise das publicações científicas, todo mundo fala brasileiras, né? Mas eu acho que é mais preciso falar que são publicações científicas que têm autores no Brasil. Porque tem umas que têm muitos autores no Brasil, tantos têm poucos autores no Brasil. A gente faz essas contas, aparecem todas, né? Então, eu fiz de um jeito que eu tentei mostrar algumas coisas algumas medidas que se relacionam com coisas que estavam me interessando no momento que eu que eu escrevi o trabalho. Dá para achar muitas outras coisas aí, mas quer dizer, o que eu vou mostrar para vocês é um assunto sobre a evolução da quantidade de publicações, um subitem que eu queria que tivesse ficado mais longo no artigo, mas não tinha espaço para ficar, mas que eu acho que é uma coisa que é pouco, dão pouca atenção para isso no Brasil, que são as publicações científicas que têm autores em empresas. E esse meu interesse nas publicações com autores em empresas vem do fato que tem uma coisa meio crônica no Brasil, né? Quer dizer, fala-se bastante desse assunto da inovação tecnológica, mas as políticas no Brasil parecem assumir que vai se fazer inovação tecnológica sem ter pesquisa nas empresas, só com pesquisa nas universidades, e aí os professores vão dar as coisas para as empresas vão construir coisas grandes e vão ser felizes. E o Brasil é ruim até em contar quantos pesquisadores trabalham nas empresas. Acho que estão fazendo uma Pintec agora, ou saiu, ou está para sair um resultado, mas acho que a última vez que contou, se não me engano, foi 2017. E eu pensei que olhar esse assunto das publicações com autores nas empresas dá uma janelinha sobre isso. Não dá para ver tudo, mas é uma janelinha onde eu achei umas coisas interessantes. E
falar sobre o outro item que eu quero falar, é sobre o impacto, quer dizer, como é que essas publicações afetam ou afetam muito, ou afetam pouco, a vida dos brasileiros e o avanço da ciência. Eu sempre gosto de pensar nesse assunto do efeito da pesquisa em três dimensões de efeito. Um que é o efeito da pesquisa sobre a pesquisa, quer dizer, as ideias que pesquisadores no Brasil tiveram que pesquisadores em outros lugares do mundo usam para avançar. Depois tem o impacto sobre a sociedade, que são aqueles resultados de pesquisa que alguém usou para, por exemplo, fazer políticas públicas. Eu vou mostrar algo nessa direção. E tem o impacto econômico, que é aquele que todo mundo fala muito mais, né? Que tem que ajudar as empresas, precisa fazer a colaboração e etc, etc. Então, também vou falar um pouco disso. E daí, nas conclusões, eu vou falar acho que são 8 conclusões que eu tirei a partir dos dados que eu levantei. Daí, depois a gente discute sobre o que vocês acharam e que poderia ter a mais ou a menos aí na coleção. Mas então eu começo com esse assunto, a curva do lado esquerdo aí é uma curva que acho que todos vocês já viram dezenas de vezes, se não for centenas, porque todas as lideranças de pesquisa no Brasil, quando vão fazer uma palestra, botam o crescimento da produção científica no Brasil. Aí tem, às vezes as pessoas põem essa curva em cima de uma curva do número de doutorados ou no número de mestrados, etc. E é uma curva boa, né? Porque é bom, né? Quando a gente tem alguma curva no Brasil de coisa boa que cresce ao longo dos anos, porque não todas as coisas boas no Brasil crescem ao longo dos anos. Mas, então, essa daí é interessante. Mas eu fui olhar um pouco de detalhe sobre essa curva, e um jeito de olhar, eu comecei tentando ver as taxas de crescimento em cada período. E aí eu resolvi ver logo de uma vez a taxa completa e fiz o gráfico do lado direito, que tem o eixo vertical numa escala logarítmica, que é uma das coisas que todos os brasileiros, todo mundo no mundo aprendeu com a pandemia, é que a escala logarítmica ajuda a gente a ver a taxa de crescimento das coisas. Né? E o que eu observei aí, que me chamou a atenção logo de cara, porque eu achei um pouco inesperado, mas eu já devia ter visto da curva, né? Porque claramente não é uma curva com taxa de crescimento constante, não é uma exponencial, parece uma linha reta ali no fim, no lado azul. Mas o que eu notei foi isso aqui, ó. Se você de 1985 até 2010, a quantidade de trabalhos científicos com autores no Brasil cresceu a uma taxa de 14% por ano. Essa primeira reta aí que pega o primeiro trecho da linha vermelha. E depois você vê que em 2010 essa curva entortou, não é que entortou para baixo, mas perdeu claramente velocidade de crescimento. E passou a ter uma taxa que é de só 4% por ano. 4% por ano é um terço, menos que um terço da taxa que vinha tendo. Então, tudo aquilo que a gente se acostumou, por exemplo, que eu me acostumei a minha vida inteira como pesquisador, depois quando eu fui diretor do Instituto de Física da Unicamp, fui pró-reitor da Unicamp, fui reitor da Unicamp, fui diretor científico na FAPESP, que era que a produção científica no Brasil crescia bem mais depressa que a produção científica do mundo, então a ciência brasileira parecia estar se aproximando da ciência do mundo. Agora já não é mais tão assim, sabe? Essa mudança de velocidade é intrigante, porque ela acontece num período aí justamente em que não é que a gente pode olhar para essa curva e falar, teve uma crise econômica ali. Teve a crise de 2008 e 2009, tá certo? Mas
sei lá, o período anterior foi um dos períodos mais bem financiados da pesquisa brasileira, digamos, de 2000 a 2010. E o que me faz preocupar sobre o que vai acontecer com o futuro dessa linha, dessa tendência aí de 4%, porque todas as coisas horríveis que aconteceram de 2013 em diante, algum efeito devem ter no futuro desse crescimento de produção científica. Então, isso é uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Aí, como eu falei, quando a gente compara com o mundo, ou no lado esquerdo, no lado direito é com a população do país, para ver um dado mais intensivo e não extensivo, né? Você veja, acontece justamente aquilo, né? Aqui tem um período de 80 a 90 que teve pouco progresso a produção científica do Brasil como proporção da produção científica mundial. Aí, de 1980 e pouco, 87, talvez, até aqui em cima, até aqui em 2018, a gente ganhou sobre o crescimento do mundo. Então, o ano seguinte, sempre a produção científica do Brasil, em quantidade de trabalhos, tinha mais proporção da produção mundial do que no ano anterior. Aí, quando chegou aqui no 2,6%, ficou mais difícil de crescer. E, por outro lado, quando você olha do lado direito, você vai ver que quando você faz em proporção da população, você tem aqui um caso, eu pus o caso dos Estados Unidos aqui em cima para mostrar um que é muito eficiente, certo? E depois eu pus aqui embaixo 3 casos que são o Brasil na linha verde, o mundo na linha vermelha e a China na linha amarela. E aí você vai ver aqui algumas coisas interessantes. Primeiro é que, se você olhar a linha verde e a vermelha, como a gente estava falando até agora, o Brasil foi se aproximando da média mundial de publicações por população, certo? Por habitante. Mas foi se aproximando, e aí, em vez de cruzar e passar para chegar em cima, lá para o lado onde está os Estados Unidos, podia estar aqui Inglaterra, Suíça, França, Alemanha, etc., estão todos perto aqui de onde está os Estados Unidos. O do Brasil colou na tendência na média mundial. Por outro lado, se você comparar a linha amarela com a linha verde, você vai ver que a linha amarela vinha ou embaixo ou junto com a linha verde até mais ou menos aqui em 2016. E aí a produção da China descolou da brasileira, a produção por milhão de habitantes. Então, também essa figura aqui, todas essas duas figuras e aquela anterior mostram para nós que, do ponto de vista de volume da produção científica, tem um assunto aí para o Brasil prestar atenção, certo? Prestar atenção, seja em termos de entender as causas, seja em termos de pensar como é que faz para melhorar essa performance no futuro, para recuperar aquela performance anterior dos 14, ou algo mais perto dos 14% por ano, porque ninguém consegue ficar crescendo para sempre a 14% por ano. Mas seria bom se a gente conseguisse estender esse período de 14% por ano. Então, isso sobre o volume da produção científica. Está dando uma interferência no. Será que tem alguém que está com o microfone aberto aí? Porque está dando uma interferência no meu som aqui. Agora parou. Vocês estão me ouvindo ainda? Então, aí nessas duas tabelas aqui, eu estou mostrando para vocês esse assunto da produção científica, publicações científicas, depois científicas e técnicas, publicações em revista científica, que tem autores em empresas. Do lado esquerdo, eu mostro as principais do mundo. E na tabela do lado direito, eu mostro as principais do Brasil. Então, quando você olha a tabela do lado esquerdo, você vai ver que ali tem
empresas da China, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, do Japão, do Reino Unido, da Alemanha, da Noruega, da Dinamarca e da Suíça. Tá certo? A principal, a que tem mais produção científica, é a State Grid Corporation of China, praticamente 29 mil trabalhos nesse período de 2012 a 2021. A IBM também, perto de 29 mil, depois a Microsoft, a Samsung, a Sinopec, e a Pfizer é a farmacêutica que aparece mais alta aí, mas depois logo embaixo tem a GlaxoSmithKline, e assim vai, tá certo? Essa, acho que tem quantas aí? Deve ter umas 15, talvez 20. E quando a gente olha para o caso do Brasil, aquela que tem a produção mais forte é a Petrobras. Essa não é muita surpresa para ninguém, porque, né, toda vez que a gente fala de pesquisa em empresas no Brasil, sempre todo mundo supõe que a única que tem é a Petrobras. Mas não é, porque aí tem abaixo aqui da Petrobras uma coleção que é interessante conhecer. Tem o CPQD, que era o CPQD da estatal Telebrás, agora o CPQD é uma fundação privada, sem fins lucrativos, mas é uma entidade privada, que trabalha com numerosas empresas. Tem o Laboratórios Fleury, tem a Embraer, a Vale, o Fundo de Defesa da Citricultura. Isso é uma coisa interessante que no caso do Brasil aparece, né? Como é que chama? Essas coisas meio coletivas, tipo o CPQD, o Fundo da Citricultura, que são associações de empresas ou entidades que servem a várias empresas. Muitas empresas do mundo do papel, né? Suzano, Fibria, e aqui embaixo tem Natura, Hidronorte, CSN, mas aí já são quantidades de, sei lá, a Natura, 24 trabalhos em 10 anos, dá 2 ou 3 trabalhos por ano. Então, aqui já dá para a gente ver um contraste entre a capacidade tecnológica e científica do setor empresarial do Brasil comparado com o setor empresarial do mundo. Tá certo? A capacidade de criar ideias novas que, no caso aqui, nem sequer tem a exigência que sejam ideias que têm que chegar ao mercado. É ideia que tem uma novidade que cabe numa publicação científica. Então, isso dá uma primeira ideia disso aí. Aí, quando a gente compara a situação em alguns países com a situação que se observa no Brasil, essa tabela, que não está no artigo, porque eu tive que tirar porque não cabia no espaço que me deram, e aí tirei essas coisas que a gente separa e fala, um dia eu vou escrever um artigo sobre produção científica das empresas. E nunca chega esse dia, porque a gente fica sempre adiando, tem uma apresentação para fazer, tem não sei o quê. Mas eu acho que essa tabela conta coisas para nós que são um pouco úteis. Aqui as primeiras duas colunas mostram todas as publicações de cada país, todas, de universidade, de instituto de pesquisa, de pessoa individual, de empresa, do governo, etc. E as citações na literatura dessas publicações. Então, Estados Unidos, em 10 anos, são 7 milhões de trabalhos, que são citações em patentes, não citações em outros trabalhos científicos. Os 7 milhões de trabalhos com autores nos Estados Unidos tem 128 citações em patentes no mundo inteiro para cada 1.000 trabalhos publicados. Para cada 1.000 daqueles 7 milhões, tem 128 citações em patente de alguma empresa de algum lugar do mundo, não só as empresas dos Estados Unidos. Depois, a Alemanha, aqui eu ordenei pela citação nas patentes, a ordem dos países. A Alemanha, 1.800.000 trabalhos, 97, perto de 100. E aí vai descendo, aqui no fim tem a Índia e o Brasil com 23 e 27. 23 e 27
como é que chama? Citações para cada 1.000 publicações. E aqui nesse outro bloco de 5 colunas do fim, do lado direito da tabela, são as publicações que têm autores nas empresas. Então, nos Estados Unidos, teve um total, nesse mesmo período, de 400, não é publicação de universidade em colaboração com a empresa, publicação que tem algum autor na empresa. Tem umas que são só da empresa e tem outras que são em colaboração com outras pessoas. Certo? Então, tem as duas coisas aqui. Nos Estados Unidos, nesse período, teve 412 mil trabalhos, quer dizer, dá uns 41 mil por ano. Na Alemanha, 78 mil, na Coreia, 37 mil, na França, 50, na China, 166 mil, no Brasil, 6.972. Essas publicações representam, do total nacional, nos Estados Unidos, quase 6% do total. E aí vem baixando aqui, 4,3, 4,3, 4, 3, 2,8, 1,2, 1,1. No Brasil e na Índia, as publicações das empresas são apenas 0,9% do total nacional, que, de novo, reflete a capacidade de criar ideia das empresas nesses dois países em comparação com os outros que estão presentes aí, certo? O número de autores que tem nas empresas, nos Estados Unidos, 312 mil, no Brasil, 5.600. E os números variados. E essa outra aqui, essa penúltima coluna é interessante. É a porcentagem das publicações das empresas que têm coautores em universidades. Aí você vê que coisa interessante que acontece. Nos Estados Unidos, das publicações que têm autor em empresa, 66%, 2/3 têm um coautor em universidade. E no Brasil, 77% das publicações têm coautor na universidade. Então, é um pouco, não é que é totalmente contraditório, mas é meio paradoxal, né? Porque no Brasil a gente fica sempre ouvindo que mas tem pouca interação da universidade com a empresa, etc., mas tem mais publicação, a empresa depende mais da universidade para criar uma ideia cientificamente nova a ponto de ser publicada num trabalho, numa revista científica. Enquanto que nos Estados Unidos, eles dependem menos das universidades. Tá certo? Na Índia, depende ainda menos, olha lá, 50% do total. E a última coluna mostra as citações em patentes a cada 1.000 publicações para aquelas publicações que têm autor nas empresas. Aí vê como é que o número sobe. Nos Estados Unidos era 128, vira 339, vira mais que o dobro. Né? No Brasil era 27 e vira 40. É meio natural, porque se tem um autor na empresa, tem alguma coisa ali naquele trabalho que faz ele estar perto das coisas que uma empresa tem interesse. Tá certo? Então, isso ajuda a chegar perto da patente que a empresa vai fazer, alguma empresa em algum lugar do mundo vai fazer em algum momento e vai citar aquele trabalho. Nem sempre vai citar porque usou a ideia. Às vezes tem que citar para contar que aquela ideia foi feita por aqueles, para reconhecer a anterioridade de alguém ao descrever o privilégio que está pedindo na patente. Bom, aí a outra coisa interessante sobre essas publicações com autores em empresas no Brasil, eu achei essa curva aqui, que mostra, na linha vermelha, as publicações que têm autores na Petrobras. E na linha azul, as publicações que têm autores em todas as outras empresas do Brasil que não são a Petrobras. De tal modo que o total do Brasil vai ser a soma de uma com a outra. Tá? Ano a ano, desde 1975, quando tinha, sei lá, 1, 2, 10 por ano ali. Aí você vai ver aqui que acontece o seguinte, até mais ou menos 1997, 98, a quantidade
de trabalhos científicos publicados com autor na Petrobras era mais ou menos igual àquela de todas as demais empresas do Brasil. E depois de 2002, 2003, a Petrobras começou a perder velocidade ou as outras empresas no Brasil começaram a ganhar velocidade. De tal modo que, atualmente, a Petrobras, que representava metade da produção científica no começo dos anos 2000, em 2021 representou menos que 1/3 do total. Ainda é uma coisa respeitável, mas eu achei que isso indica uma coisa boa para o tecido empresarial no Brasil, porque indica que a capacidade científica foi mais disseminada, tá certo? Eu achei também um pouco impressionante nessa figura como é que a linha da Petrobras vinha subindo aqui, ó, e aí depois aqui deve ser 6, 7, 8, 9. Depois de 2009, parou de crescer, assim. Parece que alguém desligou um botão ali e falou, olha, isso aqui não vai subir, não vai passar desse número de jeito nenhum. Porque aí nos 14 anos seguintes, nunca mais passou do número que teve em 2009. Nos anos mais recentes, a gente não é difícil entender, porque considerando as coisas horríveis que aconteceram na Petrobras aí a partir de 2013, 2014, bom, nessa época já estava acontecendo coisas não boas ali. Mas, sei lá, o fato é que a quantidade de trabalhos publicados parou de crescer. Bom, então, isso é uma outra coisa que eu aprendi com essa história das publicações nas empresas. Então, aqui nesse pedacinho que eu mostrei para vocês, quer dizer, uma das coisas é que essa ideia de que empresas que têm atividade própria de pesquisa e desenvolvimento valorizam a publicação de resultados em artigos ou conferências científicas. Diferente da coisa que a gente ouve de muita gente ligada com inovação tecnológica em empresa no Brasil, que quando você fala em publicação científica, a primeira coisa que fala, isso é coisa de universidade, que escreve artigo que não serve para nada, não sei o quê. Não é. As empresas valorizam isso por várias razões. Por exemplo, ajudam os pesquisadores da empresa a se comunicarem com seus pares em outras organizações, especialmente as organizações acadêmicas, e assim encontrar as conexões que eles precisam quando eles têm um problema para o qual o acadêmico pode ajudar ele a tratar. Ganham para a empresa benefícios em reputação e podem servir para que a empresa estabeleça domínio de arte anterior para efeito de defesa ou criação de barreiras a patentes de concorrentes. Por exemplo, publicar um trabalho científico sobre um resultado é uma das maneiras mais baratas de impedir que qualquer outro possa fazer uma patente sobre aquela coisa no futuro. Porque se foi publicado, ninguém, quer dizer, aquela ideia alguém já teve, já está registrada a autoria. Então, é um fato que esses autores que eu cito aí analisaram. Tem até de 1962, já tinha gente que se preocupava com isso nos Estados Unidos. A outra coisa que eu achei interessante foi o fato de que essa medida das publicações ajudou esse pesquisador chamado Arora e colegas dele a mostrarem que, no caso dos Estados Unidos, a divisão de trabalho estabelecida nos últimos 30 anos entre universidades dedicadas à pesquisa e empresas dedicadas ao desenvolvimento tecnológico prejudicou o avanço da produtividade no país, tornando mais lenta a transformação do conhecimento em novos produtos e processos. Quer dizer, ele está, na verdade, dizendo que as empresas americanas perderam capacidade de ter ideia nova. Só ficam dependendo mais das ideias de outros, das universidades ou de outros países, etc. Eles falam muito explicitamente que pequenas empresas, escritórios estrangeiros de tecnologia não podem substituir completamente a pesquisa corporativa que tinha integrado múltiplas disciplinas na escala necessária para resolver problemas técnicos significativos. Isso, por exemplo, me faz lembrar o tempo como eu trabalhei na AT&T nos Estados Unidos. Nossa, a gente publicava trabalho toda semana, tinha coisa.
os autores eram todos gente ali da empresa, tá certo? E era o lugar que eu trabalhei era reconhecido como o lugar que era a melhor ciência naquele campo que tinha, que era dos lasers de pulsos ultracurtos. Ninguém no mundo tinha melhor do que aquilo. E aí TNT se beneficiava com aquilo, o suficiente para pagar salário para todos nós. No Brasil, em 2002, em 2000, aí é aquele assunto da Petrobras, que era de 55% para 31%. Bom, então, dito isso, vou contar para vocês um pouco sobre as medidas que eu usei ali, sobre o impacto das publicações nessas três dimensões, científica, social e econômica. Então, primeiro tem esse assunto de impacto científico, que eu só vou mostrar essa tabela sobre ele, porque é um que é muito falado no Brasil. Aquele negócio do fato que as citações dos trabalhos científicos no Brasil, por artigo, na média, são menores do que a média do mundo e menores do que de muitos outros países. E é o que está aqui. Nessas unidades que eu estou usando aqui, o valor 1 seria a média mundial. E aí o Brasil foi de 0,76 para 0,84 para 0,89, quer dizer, ainda não conseguiu chegar na média mundial. A China passou de 0,47 para 0,69 para 1,10. Então, já conseguiu estar 10% acima da média mundial. A África do Sul, que é uma economia também com as fraquezas e as deficiências similares à da brasileira, 0,88, 1,21, 1,24. Mas eles têm uma vantagem na África do Sul, que é que eles falam muito inglês, né? Então, para eles, a comunicação com o mundo da ciência fica facilitada. A Espanha, 26% acima da média mundial, o Reino Unido, 57% acima da média mundial. Então, esse é um primeiro fato sobre o impacto científico ou seja, impacto sobre a ciência, ou sobre o avanço da ciência da pesquisa feita no Brasil. Depois, a outra dimensão de impacto, que é o impacto social, é uma que estão aparecendo maneiras de identificar isso. Por exemplo, uma maneira que apareceu recentemente foi essa de fazer o similar àquilo do slide anterior, mas só que fazer usando documentos que se relacionam com políticas públicas e contar quantas vezes eles citam a produção científica de cada universidade, de cada país, etc. E aí esses dados aqui eu peguei dessa base de dados que nós temos na Elsevier, chamada Saival. A base chama Scopus, a ferramenta chama Saival. E aí a produção científica brasileira, nos últimos 10 anos, foi citada em 1.500 trabalhos da World Health Organization. Quer dizer, usaram ciência feita no Brasil para fazer algum argumento lá na WHO. No Guidelines da PubMed Central, Guidelines são guidelines clínicos dos Estados Unidos, eles citaram 1.131 vezes trabalhos que têm autores no Brasil. O Banco Mundial citou 784 vezes. O Escritório de Publicações da União Europeia, 600. O IPEA, no Brasil, citou 534. Interessantemente, o governo de Cuba é um dos 10 que mais cita, das entidades governamentais ou não governamentais, que mais cita a produção científica do Brasil. 409 trabalhos citados. E aí, várias outras, o ASD, Food and Agriculture, quer dizer, mas isso aqui é mais para ilustrar para vocês que dá para contar essas coisas. E, dando para contar, a gente pode aprender algumas coisas. Não estou querendo dizer aqui que isso aí resolve totalmente, demonstra quanto tem. Eu só estou dizendo que dá uma janela para ver um pedaço desse fenômeno, e que é o fenômeno da publicação científica que afeta a política pública, certo? Então, é um jeito de olhar para isso. O governo do Brasil cita menos a produção científica brasileira do que o governo de Cuba. Isso é interessante de tentar entender por que acontece desse jeito.
Bom, então dá para fazer isso e ver algo relacionado com o impacto social. Dá também para ver a produção científica que é relacionada com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Não está no slide aqui, mas é outra coisa que dá para fazer nesse mundo aí do impacto social. Depois, no impacto econômico, aí eu fiz a conta sobre publicações que têm autores em universidades e autores em empresas. E aí, a coisa que eu observei, fazendo a conta desde 1950 até agora, é que teve um período grande onde isso aí cresceu a 18% por ano. Depois, mais ou menos naquela mesma fase que a produção científica brasileira começou a fraquejar, também essa daqui perdeu velocidade e caiu para alguma coisa perto de 5 ou 6% por ano, tá certo? Mas, de qualquer jeito, é uma curva que cresce fortemente e, atualmente, tem perto de 3.000 trabalhos científicos por ano com autor de universidade no Brasil e empresa de algum lugar do mundo. Porque uma coisa que acontece muito no Brasil, diferente, acontece menos aqui no Reino Unido, é que empresas estrangeiras procuram as universidades para trabalhar junto. Aqui, como tem muita empresa local, então as empresas ocupam logo os professores universitários. Mas aí no Brasil, como as empresas procuram pouco, as empresas do Brasil, então as empresas estrangeiras encontram pessoas capazes para ajudá-los a fazer coisas. Essas coautorias tratam de um tipo de interação entre universidade e empresa que é bem sofisticada, porque é um grau elevado de codificação e de troca intelectual, quer dizer, é ter a ideia, fazer o trabalho, escrever o paper, conseguir que ele seja aceito numa revista e publicar. Tá certo? Então, é um pedacinho, uma cereja de bolo da interação universidade-empresa. Mas, por outro lado, é uma coisa que eu achei muito interessante, porque a interação universidade-empresa é uma das coisas mais faladas na política científica brasileira, e eu nunca vi na minha vida uma medida da interação universidade-empresa no Brasil que não seja essa daí que eu estou mostrando para vocês, que é essa de coautoria. Seja, por exemplo, em outros países usam muito como medida quanto dinheiro as universidades contratam com as empresas. No Brasil, pouquíssimas universidades sabem isso. Usam também, às vezes, patente em coautoria. No Brasil, pouquíssimas vezes eu vi um indicador relacionado com isso. Mas esse aqui dá para você ver uma história longa de muitos anos e dá para tirar muitas informações. Por exemplo, eu posso contar para vocês quais são as universidades que têm mais coautoria com as empresas e como essa situação mudou ou não mudou, por exemplo, aqui do quinquênio 2006 a 2010 para 2016 para 2020, que é a barra azul. Então, você vê, na USP subiu bastante, em todas elas subiu, né? Mas você vai ver que de 2006 para 2016, teve uns casos em que aqui mudou a ordem. Por exemplo, a PUC do Rio de Janeiro, em 2006, seria a última da lista. E agora chegou aqui perto do meio da lista. Dá para repetir e fazer isso por área do conhecimento, física, química, engenharia, etc. E dá para ver também quais são as empresas que mais aparecem nessas coautorias com as universidades no Brasil. Como seria de se esperar, Petrobras em primeiro lugar, em segundo lugar, Fleury, Vale, CPQD, AstraZeneca é a empresa estrangeira mais forte que aparece, Novo Nordisk também, Ericsson, Glaxo, depois Suzano Group, brasileira, Fundo de Defesa da Citricultura, e assim vai. E aí, analisando isso aqui, dá para analisar por setor e etc. Quer dizer, dá para aprender muitas coisas sobre a interação universidade-empresa no Brasil, olhando para esse conjunto de publicações que tem coautores nas empresas, nas universidades. E um outro indicador que relaciona com a ação da inovação tecnológica é esse da citação dos artigos em patentes. Que aí eu mostro para vocês essa conta de quanto, em relação, aqui está medida em relação à média mundial. Então, 1 é a média do mundo.
Então, vocês vão ver que, no caso do Brasil, o Brasil está metade da média do mundo. A China, que estava abaixo da metade da média do mundo, está chegando na média do mundo. A Índia, que nem o Brasil ali embaixo. México, parecido com o Brasil. A Rússia, um pouco abaixo. A África do Sul, bem parecido com o Brasil. E os países mais desenvolvidos estão na frente e vão crescendo aqui, vão tendo mais estações, exceto a Coreia, que perdeu um pouquinho aqui. Grã-Bretanha, Estados Unidos. Então, é outro tipo de indicador que dá para usar. Bom, as conclusões que eu tenho para isso, eu não vou ler todas essas aqui, mas é assim. A primeira diz respeito a esse assunto dos impactos, que o Brasil precisava se preocupar com isso, sabe? As políticas no Brasil não tendem a não olhar para a essência do problema, que é o trabalho científico, e não em qual revista que ele foi, etc. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que os pesquisadores no Brasil ganham pouco apoio das instituições para trabalhar. O pesquisador brasileiro compete com o colega dele de Stanford, onde a universidade garante para ele um escritório para ajudar a fazer as contas do projeto, fazer as compras, o agendamento das reuniões com os estudantes, trazer os visitantes e etc., enquanto no Brasil o pesquisador gasta o tempo dos estudantes para fazer isso, ou então o tempo dele, não sei qual que é pior, mas de qualquer jeito é tempo caro, não é certo? É tempo de pessoa que sabe escrever paper, entender as leis da natureza, etc., e isso aí eu acho que tira a concentração da pesquisa e atrapalha muito. E vários outros fatores aí que no Brasil nos atrasam nesse aspecto. Outra coisa que eu vejo nessa coleção de dados é que a evolução da quantidade de publicações precisa receber atenção, não é por causa de ranking de publicação, mas é porque o Brasil tem muito problema, então precisa muito conhecimento em muitas coisas para tratar desses problemas de um jeito melhor do que está tratando até hoje. Então, é por necessidade nacional, não é por competição de tabela. Tem também um outro aspecto que eu não falei para vocês, que é esse assunto da concentração da produção científica em certos lugares do Brasil, especialmente no que diz respeito à inovação tecnológica. Quando você olha aquele assunto de colaboração da universidade com a empresa, cai quase tudo no Sudeste, não é certo? Então, tem uma concentração bem maior do que a concentração da produção científica com a qual todo mundo se preocupa, mas das coautorias ninguém olha, porque não notaram que, não se notou ainda que podia dar informação relevante. Colaboração universidade e empresa tem crescido, como eu falei para vocês, e o número de autores de publicações científicas no Brasil ainda é pequeno demais. Aí volta naquele assunto da quantidade de publicações, especialmente o número de autores que trabalha para empresas. Era isso que eu tinha para mostrar, agora eu estou aberto para as considerações de vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Brito. Vamos aqui agora com a palavra aberta, né, para as pessoas. Só fazer um comentário enquanto as pessoas se inscrevem para falar aqui, Brito. Muitos desses tópicos são tópicos que a gente tem discutido, né, aqui dentro do projeto, e principalmente discutido no sentido de como analisá-los, mas também como encontrar dados que permitam análises mais avançadas ou aprofundadas, por exemplo, do assunto impacto econômico, né, nas empresas, do assunto impacto social. Temos aqui uma certa dificuldade isso exige trabalho de campo, exige dados primários, ou tem exigido, embora a gente consiga fazer algumas análises com dados secundários, inclusive isso de políticas públicas, né, a associação que fez aí. Há 15 dias atrás a gente teve um seminário exatamente sobre o uso da Overton, a gente buscou informação, depois o pessoal que fez aqui pode também comentar,
E talvez sejam mesmo as duas áreas, né, impacto econômico e impacto social, das três que você colocou, que são mais difíceis de aprofundar, né, aprofundar pela falta de bases de dados que nos ofereçam informação suficiente. Mas é só um comentário inicial. Deixa eu ver aqui, acho que não tem ninguém inscrito aqui, mas que desperdício. Tem perguntas no chat, a Ana Maria falou. Deixa, o Renato levantou a mão, o Sérgio Queiroz, the usual suspects aqui levantaram a mão. Mas antes de passar a palavra, Sandra, certamente todo mundo tem questões aí a comentar. Eu cometi aqui um deslize no início e não fiz uma apresentação completa do professor Brito. E tem gente aqui, a maioria conhece, Brito, por isso que eu te tratei com tanta intimidade aqui de colega, né? Mas tem gente que não te conhece. Então, o professor Brito, ele atualmente é vice-presidente sênior de uma área na empresa Elsevier, que é, aliás, a empresa na qual está dona da base Scopus, da plataforma Saivol, e da Overton também, e de muitas outras. Ele foi reitor da Unicamp, eu estou indo por ordem decrescente, tá? Quer dizer, por ordem cronológica invertida. Ele foi diretor científico da FAPESP por muitos anos, antes disso ele foi reitor aqui, antes de ser pró-reitor ele foi diretor do Instituto de Física e pró-reitor de pesquisa da Unicamp também. Então estamos aqui com uma pessoa que ajudou a montar o que é o sistema hoje de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, as políticas. Então vamos aproveitar aqui a presença do Brito. Bem, temos o Renato, o Sérgio Queiroz e a Sandra inscritos por enquanto. Renato? Oi, Brito. Boa tarde. Oi, Luna, tudo bom? Aí já é meia boa noite, né? Aqui está chegando a hora do jantar. Tá certo. Escuta. Não, eu tenho uma perguntinha que eu pus até no chat, que a Embrapa não apareceu naquela lista, você não considerou, porque a Embrapa sempre tem uma discussão se é empresa ou instituto de pesquisa, não sei. Não aparece porque eu não considerei a Embrapa como empresa. Eu tenho testado isso em algumas reuniões. Outro dia eu fui numa reunião com o pessoal da Embrapa, eu perguntei para eles, vocês acham que eu tenho que considerar vocês como instituto de pesquisa ou empresa? E ganhou longe instituto de pesquisa. Não, tá certo, tá certo. É bom a gente tentar sempre... Essa é uma daquelas instituições importantes e que tem muito impacto nessa área de inovação e que acaba ficando... Né, tecnicamente ela é uma empresa, né, uma SA, mas ela de fato funciona mais como um instituto de pesquisa. Bom, mas é irrelevante isso aí, de fato, assim, para a grande figura. Agora, a questão, Brito, assim, eu li um relatório de uns 2 ou 3 anos atrás, que foi feito pelo pessoal com os dados, acho que do Dimensions, e era um relatório que falava sobre essas questões das empresas. E eles indicavam que nos países, acho que ali o foco tinha um pouco a Europa e Estados Unidos, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, acho que outros países, que eles viam uma diminuição na intensidade de publicações científicas de empresas. Eles detectaram, assim, nos anos recentes, uma certa... Tinha havido um avanço disso num período. Você percebeu isso nesse seu algum estudo, ou é uma coisa que não... Eu até posso passar depois para você, não sei se você viu esse relatório. Mas eu fiquei meio assim, achei meio estranho, porque no Brasil, de fato, nós estamos numa situação ainda muito inicial nesse assunto, tem crescido, quer dizer, todas as evidências de crescimento. Mas pode ser que nas economias mais maduras, essas mudanças que estão havendo, na influência, né, na área de inovação, algumas áreas mais fortes, outras, etc., que isso poderia estar acontecendo. Alguma coisa desse tipo, você viu? Essa eu não sei responder, Luna, porque eu não vi essa tendência de decréscimo, mas pode ser que tenha. Às vezes depende se, por exemplo, atualmente pode depender se você inclui na conta
como na minha conta está incluído, publicações em conferências científicas, essas coisas de inteligência artificial, de software, de IP, tem muito em conferência e menos em revista. Se você só olha nas revistas, pode acontecer, mas eu realmente não sei, estou especulando. Tá bom. Mas me manda esse link aí. Eu vou mandar o link, eu vou achar aqui, vou pôr aqui. Super. Sérgio. Oi. Oi, Brito. Oi, Sérgio. Tudo bem? Tudo. Primeiro, te cumprimentar aqui pelo trabalho. Você, de fato, é uma das poucas pessoas no Brasil, se não for a única, que tem produzido trabalhos consistentes nesse assunto sobre colaboração entre universidade e empresa, dessa perspectiva que você adota, né? Quer dizer, tem muitos trabalhos nessa linha sobre cooperação e colaboração universidade e empresa, mas essa exploração das publicações conjuntas e tal, é você que tem liderado esse assunto aí, essa abordagem. Eu queria te colocar o seguinte ponto. Eu acho que uma das coisas, acho que tem alguém aí com o microfone aberto também que está produzindo um ruído aí. Não sei se, acho que talvez seja da sala, sei lá, enfim. Bem, mas o que eu ia te sugerir era o seguinte: existe uma tendência no mundo importante que deve afetar essa questão da colaboração empresa de forma geral, que é o papel da inovação aberta, né? A tendência de algumas firmas buscarem cada vez mais aí reforçar aquilo que eles chamam de P&D externa, P&D em colaboração com outras instituições externas à empresa, e universidades são certamente um alvo importante aí, né? Mas isso é muito diferenciado por setor, quer dizer, existem setores, quando o teu trabalho nesse nível agregado, eu acho que ele não mostra essas coisas que uma desagregação poderia mostrar, que, por exemplo, setor farmacêutico, né? Há uma tendência, eu não chegaria ao ponto de dizer que as empresas farmacêuticas estão reduzindo a P&D interna, em termos absolutos, mas em termos relativos elas estão. Você pegar a P&D total, a P&D externa feita em colaboração está aumentando no total da P&D, no caso do setor farmacêutico, mas isso não se observa da mesma forma em outros setores. Então, eu acho que um olhar desagregado para isso, mostrando em que setores isso é mais pronunciado, o papel que eu acho que está fortemente relacionado com essa questão da inovação externa, com a P&D externa e com a inovação aberta, eu acho que isso seria interessante de ver. E esse é um ponto que eu queria comentar. Outro ponto é que é um tanto frustrante o que você mostra, porque embora a gente possa concluir aí por alguns dados, por exemplo, aquele descolamento o aparecimento de outros atores além da Petrobras, um certo descolamento em relação à Petrobras, que dão indicação de um certo crescimento dessa colaboração, mas como a P&D total não cresce, né? Quer dizer, o gasto em P&D das empresas não cresce e está muito limitado. Aí tem toda essa discussão importante sobre por que a P&D no Brasil, a P&D das empresas no Brasil é tão limitada e por que é tão fraco esse engajamento das empresas em P&D no Brasil, né? Então, digamos que chegaria até a surpreender se você tivesse, digamos, um crescimento espantoso dessas publicações de empresas, com participação de empresa, porque realmente isso não é consistente com essa timidez do gasto em P&D das empresas no Brasil em geral, né? Quer dizer, seria da mesma forma como existe
essa timidez do gasto em P&D em geral deveria se refletir também numa timidez nas colaborações com empresas e não num crescimento, como você mostra. Então, esse crescimento, até certo ponto, ele é até uma coisa interessante. Mas quando você compara com numa perspectiva internacional, você vê, por exemplo, os dados que você apresenta ali na comparação com outros países, é muito desanimador aí. A situação do Brasil é muito, digamos, esse avanço, por mais que a gente identifique ali algum avanço, precisaria crescer a um ritmo 3 vezes maior que o da China para chegar a algum lugar. Então, a coisa fica bem frustrante desse ponto de vista. É mais um comentário que eu queria fazer sobre isso. Era isso. Acho que está. Eu não tô. Acho que está fechado o microfone. Agora abri. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela avaliação e eu concordo com você. Eu acho que a coisa mais frustrante na política de ciência e tecnologia no Brasil é essa incapacidade de criar as condições para que as empresas tenham mais envolvimento em pesquisa. Certo? Agora, eu acho que nesse assunto tem uma figura que eu às vezes uso, deixa eu ver se eu consigo fazer ela aparecer aqui, que você vai ver. A window, essa aqui. Esse slidezinho aqui. Aqui o eixo vertical está medindo quantos % da... Acho que ainda não apareceu aí, né? Agora apareceu. O eixo vertical está medindo quantos % do gasto em pesquisa no Brasil é financiado por empresas. E aí a linha vai mostrando que, desde 2000 até 2018, nada que foi feito no Brasil em política científica e tecnológica mudou essa tendência. Quer dizer, tem... Oi? Estagnado, totalmente. Então, é uma coisa que tem todas aquelas políticas industrial, PITSE, PAC, PACT, PACO, não sei o quê, um monte de acrônimos, mas nada. Eu pus aqui a figurinha que está que é a Fernanda Denegre, que fez essa figurinha de baixo, mostrando as várias iniciativas, fundos setoriais, lei do bem, não sei o quê, não muda. Aí eu acho o seguinte, cada vez mais eu acho a seguinte coisa. O problema é que esse envolvimento das empresas do Brasil com pesquisa só vai mudar quando fizerem uma coisa que não é da política de ciência e tecnologia, é da política econômica brasileira. É quando criarem um jeito viável de expor as empresas brasileiras ao mercado mundial. Porque enquanto não tiver esse assunto de ir ao mercado mundial, pode dar quanto incentivo quiser, que não vai ter. Não vai. Essa figura aí está mostrando que não vai acontecer. Eu acho que a falta de exposição à competição é terrível nesse assunto. Não estou dizendo competição selvagem, assim, dessa que nem quem foi o Collor que fez, acho, lá no começo do governo dele. Mas tem jeito de expor a competição de uma maneira virtuosa. Todos fizeram. A Coreia do Sul fez isso, a China está fazendo, e muitos outros. O nosso agro mostra isso. Oi? O agronegócio mostra, a Embraer mostra isso, mas é que o Brasil, o desenvolvimentismo no Brasil sempre começa com proteção do mercado. Aí tudo que se der para frente vai dar errado. Eu acho assim. Concordo. Sandra? Olá, Brito, prazer ouvir. Oi, Sandra. Que bom ver você. Ótimo, estou bem. Espero que você esteja bem também. Tudo bem. Eu queria fazer um comentário, assim, pegando essa carona do Sérgio, que
o Sérgio trouxe alguns pontos importantes em relação a olhar para esses dados de forma mais desagregada, né? Uhum. E, de fato, a gente, quer dizer, se a gente pega as fintechs, né, desde o início, desde o ano 2000, a gente não tem muito o que comentar, né? A gente, quando vai fazer uma análise sobre essas coisas, a gente não tem muito o que chamar atenção, o que comentar, exceto quando, quer dizer, normalmente abaixo alguma coisa, você tem o número de empresas inovadoras, percentuais, essas coisas não têm mudado. E é interessante que a gente, quando fez esse trabalho que você acompanhou, né, do levantamento primário de dispêndio em P&D em São Paulo, a gente, quando faz os cálculos, né, daquela matriz de financiamento e execução, a gente chega a percentuais de financiamento da P&D produzida em São Paulo pelo setor privado muito próximo àquilo que a gente observa nos países desenvolvidos. Aqueles dados mostrados pelo CDE em torno de 5%. É esse o percentual em geral do que é a P&D executada dentro de universidades, de institutos de pesquisa e que é financiada pelo setor privado. Mas aí a gente tem, como vocês chamaram a atenção, quer dizer, as características dessa P&D dessa inovação, na verdade, feita no Brasil, né? Que mostra também, quer dizer, revela, quer dizer, ou é resultado dessa estrutura industrial, digamos, das posições que as empresas brasileiras ocupam dentro dessas cadeias de valor nos setores, quer dizer, a gente realmente só consegue entender essas coisas quando vai para um maior nível de detalhe, ver do que a gente está falando no Brasil. Porque esse dado que você mostra da Petrobras, não é que só a Petrobras tem destaque, é que a diferença da Petrobras em relação às outras é enorme. E você ainda está superestimando um pouco, né, esses dados, porque você está pondo no meio o Fundecitrus, está pondo... Mas são Mas é muito empresas pouco, que pagaram. é isso que é triste, você está superestimando pouquíssimo, que a contribuição deles também é muito pequena, né? Alguma coisa em torno de 70, 50 artigos nesse período, então a gente está falando de números muito pequenos. Né? E o outro ponto que eu queria destacar, trazendo essa lembrança que o Sérgio fez, né, do trabalho que está sendo feito em relação às políticas, é que a gente encontra muita dificuldade no Brasil, não em relação às metodologias, mas em relação às evidências, né? É tudo muito pouco documentado, você tem pouca informação. A gente está agora no âmbito dessa tentativa, e você faz várias menções, você não fez aqui, Brito, mas no artigo você faz várias menções a essas possíveis rotas para medir impacto social, impacto, né, nas políticas públicas, e a gente tem tentado seguir alguns daqueles caminhos, inclusive, que você menciona no artigo, né? Como verificar a participação de pesquisadores, no caso especificamente os da FAPESP, em fóruns de formulação de políticas, no Congresso, no Executivo, no Ministério da Saúde. Quer dizer, o quanto os artigos científicos são utilizados, por exemplo, para decisões da comissão que recomenda a incorporação de tecnologias, de protocolos clínicos ao SUS. E a dificuldade do levantamento de informações, de dados, sobretudo de uma forma que seja utilizável para fazer essas análises, é gigantesca. É uma dificuldade muito, muito grande, né? E isso já é um caminho que eu acho que é importante a gente trilhar no Brasil. Eu acho que esse trabalho que o Sérgio está coordenando, se a gente puder indicar e levantar essas questões, né, para os formuladores de política, né, que estão, e muitas vezes, na própria forma como as políticas são feitas no Brasil, infelizmente, sem muita utilização das evidências científicas, né, para produzir bons documentos de política. Mas eu queria registrar que a dificuldade que a gente vem encontrando é muito grande, né? E a gente achou, Brito, só para não me alongar muito e deixar os outros falarem, que quando a gente pega, por exemplo, o conjunto desses artigos científicos da FAPESP, as citações são principalmente de governo, quando a gente vai para a Overton,
mas não são do governo brasileiro. O governo brasileiro tem mais ou menos 5% disso, né? Sim. É a União Europeia, seja a própria União Europeia, membros da União Europeia, Estados Unidos, que chega a alguma coisa como perto de 50%, né, esse conjunto. Depois as instituições multilaterais, as organizações que são outros 30%. Então, assim, a gente tem, de fato, pouquíssima utilização indo por essa rota. Claro que a gente tem que fazer uma análise mais cuidadosa, né, da natureza, do perfil dessas bases, né, para entender melhor esses números, mas são dificuldades muito grandes que a gente tem de conseguir que as informações estejam registradas de forma que você possa levantar esses impactos para além dos impactos científicos, que é os que estão melhor documentados, né? Mas, enfim, o artigo, eu acho que ele aponta, ele é muito interessante, como o Sérgio diz, e ele aponta para essas direções novas que a literatura internacional tem chamado a atenção, que são as oportunidades de alargar, né, a visão sobre a contribuição que a ciência e o funding, né, que viabiliza essa ciência, possibilita, quer dizer, não apenas para a própria ciência, como você chama a atenção, mas para a sociedade e para a economia de forma mais geral, né? Muito obrigado, Sandra. É uma satisfação conversar com você aqui. E eu acho que é bem como você fala, quer dizer, tem uma... Quer dizer, por um lado, tem uma escassez de dados no Brasil, os dados sobre o Brasil. O Brasil definitivamente não é um país que gosta de se medir, diferentemente dos irmãos do norte lá nos Estados Unidos, que tudo eles medem. Você quer saber quanto o feijão cresceu no segundo ano da Guerra da Secessão, eles têm a estatística ali de quanto arroz, feijão, não sei, milho, etc. O Brasil sabe poucas coisas sobre si mesmo, mas eu acho que é preciso fazer esforços como esse que vocês têm feito, né, de achar o jeito de medir. Além disso, eu acho que também tem dados que são disponíveis e que o Brasil usa pouco nas discussões. E podia usar mais, facilitaria, ajudaria. Por exemplo, eu ponho muita... Eu continuo gostando, às vezes tem umas coisas que a gente descobre e gosta na hora que descobriu, depois esquece. Mas eu continuo gostando desse negócio das coautorias, porque tem uma quantidade infinita de informação que sai dali de dentro. Sabe quais áreas que são mais importantes, quais setores da economia que interagem mais, quais empresas, como é que mudou no tempo. Quer dizer, dá para aprender tanta coisa sobre esse assunto tão importante que é a relação universidade-empresa, e que todo mundo no Brasil fala, mas raramente é alguém que fala sabendo do que está falando. As pessoas estão falando sempre sobre, eu acho, eu vi, quando eu trabalhei na Alemanha era assim, vamos fazer um programa igual aqui, sem saber que o Brasil é diferente do que era na Alemanha, Singapura, onde quer que seja. Eu acho que a gente precisava usar mais os dados que são acessíveis. Tem um monte de coisas para aprender ali que não só são interessantes, mas podem ser úteis. Bom, professor Brito, em primeiro lugar, muito obrigado pela apresentação. A gente acompanha já há algum tempo os seus trabalhos, acho que é a segunda ou terceira apresentação sua que eu vejo sobre esses temas, né? Eu acho que nós já não conhecemos alguma vez pessoalmente, mas vou me apresentar. Meu nome é Fernando Colunhati, eu trabalho com o GEOP já há algum tempo, nessas questões de avaliação, e participei de todos os projetos de avaliação da FAPESP, né? E eu atualmente sou professor aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Sou egresso da Unicamp, da Unifesp. Então, o que eu vou falar é trazer um pouco mais um outro lado dessa discussão, né? Que está indo muito em cima das políticas e de como as empresas interagem com as universidades e colocar aí um testemunho, né? Talvez um pouco de um choque de realidade de alguém que está numa universidade federal do interior, né? Do estado, apesar de ainda ser sudeste, o que me faz crer que, às vezes, em algumas regiões, isso seja até um pouco mais difícil. Mas o fato é que eu entrei na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2013, né, que foi mais ou menos na época que estava sendo discutido o Marco da Ciência e Tecnologia, que foi aprovado em 2016, né, lá no apagar das luzes do governo Dilma, né, e que nós só fomos conseguir, né,
realizar e definir os instrumentos legais e de políticas, né, dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, praticamente em 2019. Então, isso já dá uma dimensão de quanto tempo a gente demorou dentro de uma universidade federal para regulamentar alguma coisa que, né, veio do próprio governo federal. Porque antes disso era praticamente impossível se fazer qualquer tipo de convênio com uma empresa, por exemplo, né? Então, eu tenho casos de colegas aqui, um colega fez um convênio com a Shell, um trabalho de 5 milhões de reais para mecânica de fluidos, ele é da matemática aplicada, e o calvário dele até conseguir fechar esse contrato, né, foi tão grande que a Shell, no meio desse projeto, já começou a querer negociar o outro, e ele estava a ponto de desistir, não pegar esse recurso para uma continuação de mais 4 anos do projeto, né? Um outro colega da própria Faculdade de Medicina, com recurso da Fundação Biel, né, que é uma fundação vinculada a um laboratório farmacêutico grande de Portugal, está na mesma situação, né? Quer dizer, a universidade acabou conseguindo realizar o convênio, mas ele não consegue utilizar a verba que esse convênio trouxe. Então, estou trazendo um pouco esse aspecto, na verdade, dos instrumentos e da dificuldade que existe fora aí do estado de São Paulo, das estaduais. Eu não sei se tem mais alguém de alguma federal aqui, né? Mas eu acho que isso está muito concentrado, né? Acho que o grupo aqui está muito concentrado na pesquisa e na visão que a gente tem em São Paulo, Rio de Janeiro, com universidades já bem consolidadas nesse aspecto, e trazer um pouco essa visão de que ele não consegue. A gente desiste, na verdade, em algum momento, de realizar esses convênios, né? Quando a coisa era feita de uma forma oficiosa, isso até acontecia, mas não era revertido para a universidade, e isso não virava estatística, como a professora Sandra estava colocando até agora. E a partir do momento que isso passa a ser regulamentado, né, os canais e a visão da universidade para você conseguir fazer esse tipo de trabalho conjunto ainda é muito complicado. Então, eu só queria trazer um pouco isso, não sei se merece algum comentário, mas é só dizer que também nós, né, as universidades federais, eu acho que no quadro que você mostrou aí, né, dos rankings, as federais que estão ali, por exemplo, são só aquelas muito consolidadas, já com muitos anos de existência, com grande tradição em pesquisa, né, e que a gente acaba não aparecendo nesse quadro, porque realmente é difícil, né? Uma outra questão é que, na verdade, também, após a criação e a fundamentação desse marco, né, vamos dizer assim, a definição desse marco institucional da ciência e tecnologia, os nossos núcleos, né, que foi uma crítica que você, né, que algum artigo trouxe, né, a respeito exatamente desses pequenos escritórios de inovação que fariam os vínculos, né? Uhum. Então, a gente começou aqui também, em 2018, um trabalho muito intenso do CRIT, que é um centro de referência aqui de inovação e tecnologia, centro regional, né, que está vinculado à universidade, e isso aí é um lado positivo, que isso comentou. Via CRIT, a gente conseguiu começar a ter produção de patente. Tanto que a Federal de Juiz de Fora, num desses rankings, indicadores aí, ela aparece entre as 10 universidades, né, com maior número de patentes. Foi até um trabalho que eu estava fazendo com o Sérgio aí, para o CGU, etc. E isso também foi noticiado em algum lugar, né? Então, quer dizer, a gente conseguiu dar uma alavancagem muito boa de inovação, principalmente com a criação de startups aqui, e geração de patentes, mas ainda sem muita essa colaboração. A gente ainda não tem uma produção científica atrelada a isso, né, na forma que você está medindo. Então, é só para fechar um comentário. E um outro que eu também vou trazer, eu acho que tem a ver, eu acho que esse quadro de produção bibliográfica brasileira, né, que está crescendo hoje a 4% ao ano, talvez, né, também vai sofrer um impacto muito grande agora, exatamente da Open Science e do mercado editorial, né, que está se transformando aí basicamente, né, em revistas com APCs muito altos para você publicar um artigo. Então, você está na Elsevier, né, eu acho que você deve ter visto a questão, que isso é uma coisa que está impactando não só o Brasil como o mundo, porque a Neuroimage, né, acabou de ter todo o corpo editorial eu sou da área de medicina, então eu acompanho mais perto essas questões. Né, o corpo editorial pediu demissão, né, totalmente, inteiro, por conta de uma subida de APC. E a gente não tem regulamentação. A única forma que, por exemplo, eu não sei como é que está na Unicamp, mas se eu tenho um projeto de pesquisa, ok. Meu último projeto de pesquisa era um FAPEMIG de 100 mil reais. Eu gastei quase 50 mil em pagamento de taxa de publicação de artigo. Né? E agora eu acabei de, por exemplo, pagar 11 mil reais para Frontiers in Medicine, uma revista 1, fator de impacto 6, que a universidade vai me reembolsar. Sabe-se Deus quando. Né? Tem um processo, então, quer dizer, a universidade não paga a APC. Eu tenho que pagar,
e pedir um reembolso, a gente que já ganha. Uhum. Então, eu também acredito que esse tipo de situação, e isso está atrelado, né, aos mecanismos de regulação de gastos em pesquisa e de convênios de pesquisa com o setor privado, ou mesmo dentro da própria Universidade Federal, que dificulta muito essa nossa, vamos dizer, o nosso crescimento, né? Então, estou trazendo um pouco esse aspecto, né, de uma discussão, saindo um pouco de São Paulo, da Unicamp, da USP, da Unesp, né, que eu acredito, né, já me formei nessas universidades, para tentar também colocar um contraponto, né, do porquê que essas coisas podem estar acontecendo. Se eu pensar na COP, né, que acho que a Petrobras deve estar aí muita produção da Petrobras deve sair da COP Rio de Janeiro, né, e daquele centro que a própria Petrobras financia lá dentro. Talvez, né, essa queda da Petrobras seja exatamente, vamos dizer assim, explicada por alguma questão aí que não está tanto na questão do sistema de ciência e tecnologia, mas muito mais no sistema regulatório e legal, né, e de possibilidade dos pesquisadores usufruírem de um financiamento externo e por aí. Bom, sem me alongar muito, é só um contraponto e se houver algum comentário, seria bem interessante ouvir isso, mas é quase que uma lamentação minha aqui com os colegas todos que estão aí em universidades que já dão, vamos dizer assim, uma valorização, né, e tem meios e instrumentos muito mais consolidados para fazer esse tipo de coisa do que nós temos aqui, né, em Minas Gerais, Sudeste, numa federal. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Então, eu começando pelo começo do que você falou, eu acho que concordo muito com você, quer dizer, no Brasil tem uma diferença na capacidade das instituições universitárias de gerirem a sua vida entre as 3 estaduais paulistas, no sistema público, né? Entre as 3 estaduais paulistas e as federais. As estaduais paulistas, elas podem fazer qualquer coisa que quiser. E faz contrato, desfaz contrato, arruma a carreira, desarruma a carreira, para o bem e para o mal, tá certo? Faz, mas é responsabilidade deles, não faz porque o governo mandou, em geral, tá certo? Nas federais, a falta de autonomia, eu acho que é fatal. Agora, mesmo assim, algumas federais acharam alguma maneira de fazer dessas coisas, tá certo? Porque ali eu estou olhando de novo aquele gráfico que eu mostrei das que mais têm coautoria. Tem a Federal do Rio, tem a Federal do Rio Grande do Sul, tem a Federal de Minas Gerais, tem a Federal de Santa Catarina, tem a Federal de São Paulo, tem a Federal do Paraná, tem a Federal da Bahia e tem a Federal de Viçosa. Quer dizer, algum caminho tem, é uma questão de achar o caminho, mas eu reconheço e concordo com o sentido geral da sua colocação de que é muito mais difícil de achar o caminho numa universidade federal do que é na USP, na Unicamp e na Unesp. Certo? Quando foi para fazer a agência de inovação da Unicamp, eu fiz lá, sentei, era o reitor, sentei com o Sérgio Sá, Sérgio Queiroz, Pacheco, etc. Como é que vai ser o escritório? Eu pensei assim, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Bom, então, escrevemos uma deliberação, levamos para o conselho universitário, aprovou, começou a funcionar. Não tive que perguntar para Brasília se podia fazer esse troço ou não. Então, de acordo com a sua preocupação, acho que o Brasil, eu não entendo até hoje por que as universidades federais não lutaram para ter autonomia num grau muito maior, pelo menos similar ao que tem em São Paulo, talvez com umas coisas até mais arrumadas, mais organizadas a partir da experiência paulista. Isso é uma coisa. Depois tem a outra dificuldade que você falou, e com a qual também eu concordo, eu posso ver perfeitamente, é essa sobre a mudança que está acontecendo no mundo da publicação científica, que é uma dessas mudanças, eu acho que é uma das coisas típicas que tem consequências inesperadas. Certo? Quando começaram a falar disso há muito tempo, acesso aberto, etc., vamos fazer, é bom, todo mundo vai ler, etc., pouca gente sentou para fazer a conta de quanto que isso ia custar. Eu fico espantado vendo aqui na Europa esse Plano S, como é que os idealizadores disso acham
normal gastar 100 milhões de libras por ano para pagar APC de revista. Tá certo? Eles pagam e tem pouca reclamação sobre isso. Na verdade, na revista aí que você falou, essa que é a revista da Elsevier, não é só que as pessoas saíram, os editores, eles saíram e foram fazer outra revista, onde eles dizem que vão cobrar um APC menor. Vamos ver se eles vão conseguir cobrar um APC menor e ter a mesma atração dos pesquisadores, tá certo? Porque na revista atual é a que mais tem impacto nessa área e chove gente submetendo o trabalho lá, que é uma das coisas que faz o APC subir, né? Porque quanto mais artigos você rejeita, mais caro fica para a revista, porque você analisa 100, aceita 8, os 8 vão ter que pagar o trabalho de analisar os outros 72. Então, você vai multiplicando. Então, na Nature é super caro, numa outra revista que rejeita menos, vai ser mais barato. Mas eu acho que é uma tensão que foi criada no sistema desnecessariamente. Podia ter feito um andamento mais organizado disso, porque, na verdade, o que está acontecendo no mundo todo é assim. Está tendo um deslocamento do dinheiro que custeia a publicação científica do orçamento da biblioteca para o orçamento do pesquisador. Porque sei lá, em Cambridge, aqui em Oxford, ali, antigamente a biblioteca tinha um mega orçamento para pagar a assinatura das revistas. E o pesquisador mandava o trabalho e não pagava nada. Certo? Aí, quando inventaram o acesso aberto, o que aconteceu? Esse deslocamento da conta da biblioteca para o pesquisador é muito desvantajosa para o sistema de pesquisa, porque o pesquisador é um indivíduo sozinho ali, sei lá, contra as empresas ou as associações. Se quiser publicar na revista da American Physical Society, também é $3 mil por artigo. Só que o pesquisador está sozinho. A biblioteca tinha o advogado da universidade, o escritor de contrato da universidade para negociar com as empresas. Então, eu acho que isso aí ainda vai precisar se ajustar, viu? Mas, lamentavelmente, eu vejo pouca iniciativa de ideias, sabe, mais imaginativas nesse campo, porque muitas organizações no mundo estão fazendo com as editoras esses que eles chamam acordos transformativos. É um acordo onde eles fazem um preço geral ali para tantos mil artigos por ano. E aí tem uma negociação para ver quanto que valor que dá conta de pagar, etc. E chega numa coisa. No Brasil, acho que ainda não teve isso. Eu ouvi dizer que a CAPES ia fazer agora com uma outra editora menor. Mas é um problema mesmo e que está levando a uma situação que vai causar. Os do Norte falam muito que eles gostam de inclusão, mas, na verdade, eles inventaram uma coisa que está causando a exclusão do Sul, porque é a exclusão de proibir que a pessoa seja pesquisador, porque ele não consegue pagar para publicar o artigo. Então, vai precisar ter alguma solução mais inteligente do que a atual. Mas essa solução mais inteligente precisa ter pensamento de gente do Sul global, porque os do Norte não vão resolver para nós essa coisa. Muito obrigado. Obrigado a você. Bem, estão me ouvindo? Sim. Sim, ok. Mais alguma questão aqui? Evandro? Não? Bem, Brito, agradecer aqui muitíssimo, né? Já são 3h30, então já deu 1h30 já de conversa. Eu tenho vários pontos aqui, mas a gente pode aproveitar em outros momentos e como me chamaram a atenção, só para você anotar aí, a gente mais tarde pode conversar, os field weight, eu acho que um gráfico uma tabela que você apresentou com o impacto científico de publicações de empresas, né? Sim. Tem aí a AstraZeneca com 26, a Alphabet com 30, uma coisa assim,
eu fiquei pensando se aquilo é o Field Weighted Citation Impact que você usou naquela tabela. E Não era 26, não pode ser FWCI. Aí deve ser citações por artigo. não é o Field Weighted, então, é 25. Não. Field weighted sempre sai um número que é menor que 2 e maior que 0. Na verdade, tem alguns que vão bem acima de 2. Né? Mas é raro, né? entender o que está por trás desse conhecimento do Fleury, né, do laboratório Fleury, porque muito provavelmente tem associação com os hospitais, né, que fazem pesquisa também. Pode bem acontecer, mas é uma taxa de colaboração alta, né? Eu também fiquei surpreso. Quando eu pensava nessas coisas de empresa que tem pesquisa, eu nunca pensava nos laboratórios Fleury, agora eu penso. É muito impressionante, de uns anos para cá começou a figurar no top, na top list aí dos publicantes. Mas é isso, depois tem outros pontos que a gente pode conversar, eu te agradeço muito. Tá bom, muito obrigado. E a tua disponibilidade certamente contribui bastante para o andamento do projeto, para o esclarecimento e para criar novas questões de pesquisa aqui para o andamento do projeto. Então, obrigado a vocês todos pela assistência. Esse era o nosso único ponto hoje de pauta, né, da reunião do projeto. Então, é isso. Muito obrigado, então, a todos, todas. Obrigado, Sérgio. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos.